Pare tudo por 2 minutos. Se você abriu esse vídeo hoje, não foi por acaso. Você está sentindo aquele peso, não está? Aquela sensação de que a sua vida travou. O dinheiro entra e some. O trabalho não anda. A oração parece bater no teto e voltar. O relacionamento esfriou. O corpo cansou. A mente não descansa. Você trabalha, se esforça, ora, jejua e continua com a mesma sensação de estar preso num lugar de onde já era para ter saído. Se uma dessas coisas te descreveu agora, respira fundo, porque hoje Deus tem uma mensagem direta para você. Curta, forte e que não pode ser ignorada. Aquilo que você sente que está travado vai destravar. Não amanhã, não daqui a 1 ano. Está começando agora, que até o final desse vídeo você vai entender 3 coisas que vão mudar o teu jogo. Por que a tua vida entrou nesse estado? Quem está segurando essa porta fechada por trás do véu do espiritual? E o que Deus está pedindo para você fazer para que o que estava emperrado comece a se mover? Não desvia o olho dessa tela. Não pausa para ver depois, assiste até o fim, porque cada palavra foi escrita como se fosse para uma única pessoa. E essa pessoa, hoje, é você. Deixa eu te falar uma coisa que a maioria não percebe. Quando a vida trava, ela não trava tudo de uma vez. Ela trava aos poucos. Primeiro, é uma oportunidade que some. Depois, é um pagamento que atrasa. Depois, é uma conversa que esfria dentro de casa. Depois, vem aquela sensação estranha na hora de dormir, quando você olha para o teto e pensa, gente, o que está acontecendo comigo? E aí você olha para os lados e parece que todo mundo está avançando, menos você. Você é uma pessoa boa. Você tenta ser justo. Você não faz mal a ninguém. Então, por que parece que quem não tem compromisso nenhum com Deus está andando mais rápido do que você? Essa é a pergunta que não sai da tua cabeça. E ela tem uma resposta que quase ninguém está disposto a te falar. Existe um princípio espiritual que a gente esqueceu. Quando a Bíblia fala em chave, ela não está falando de objeto. Ela está falando de autoridade. Jesus disse para Pedro, eu te dou as chaves do reino. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Não é frase bonita para decorar. É responsabilidade. A chave da porta da tua vida está na tua mão. E se ela está travada, é porque existe uma chave que não foi girada. E existe alguém que se aproveita disso. Foi por isso que eu preparei o livro digital poderoso para você. Um livro que se chama Como Saber se Deus vai te salvar no juízo final. Presta atenção agora, porque não é sobre um livro qualquer. É sobre uma revelação que Deus me pediu para colocar em texto para chegar exatamente em quem Ele está chamando nesse tempo. Se você chegou até aqui, se sentiu um aperto no peito enquanto ouve, isso é sinal. Você está com a família na cabeça, com os filhos, com o casamento, com o pai idoso. E uma parte de você sabe que precisa proteger essas pessoas espiritualmente, mas não sabe como. Esse livro foi feito para isso, para te dar o mapa. O link está logo aqui embaixo na descrição e também está no topo dos comentários fixado. É só clicar e pegar o teu agora. Milhares de pessoas já receberam esse material e eu leio mensagens todos os dias de gente que voltou a dormir em paz, reconciliou com quem já tinha desistido, viu portas se abrir depois de anos de dor. Não deixe esse vídeo passar sem tomar essa atitude. Conteúdo assim pode sair do ar a qualquer momento. Se Deus te trouxe até aqui, é porque tem urgência no chamado. Escreve nos comentários um Amém, eu ouvi, e vai lá pegar o teu livro agora, antes de continuar. Porque o que vem depois só encaixa em quem tomou essa primeira decisão. Agora presta atenção, porque a gente vai entrar na parte mais difícil desse vídeo. Ela é difícil porque te coloca de frente com a verdade. E a verdade, quando é dita, dói. Mas ela liberta. A tua vida não travou por acidente. Ela travou porque alguma coisa foi decretada. Você já parou para pensar em quantas vezes você mesmo declarou coisa negativa sobre a tua própria vida? Nunca vou conseguir. Isso não é para mim. Na minha família, ninguém prospera. Meu dinheiro nunca rende. Cada uma dessas frases dita em voz alta é uma chave sendo girada para o lado errado. Ela tranca ao invés de destrancar.
Não é a boca dos outros, é a sua. É você mesmo que está selando o portal da tua vida com decreto negativo. Provérbios 18 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Não é frase religiosa, é lei espiritual. Tem uma segunda coisa que trava a tua vida, e essa é ainda mais escondida. Chama mágoa. Mágoa é o cimento espiritual mais duro que existe. Quando você guarda mágoa contra o teu pai, contra a tua mãe, contra o teu ex, contra um irmão, contra o sócio que te traiu, contra quem te humilhou naquele emprego, você não está machucando essa pessoa. Você está se acorrentando a ela. Você está dando para ela a chave da tua bênção. E ela, sem nem saber, está segurando essa chave num lugar que você não alcança. Enquanto você não perdoa, você não destrava. Ponto. Perdoar não é sobre a outra pessoa, é sobre você recuperar a tua chave. E tem uma terceira coisa, talvez a mais dolorosa. Votos que você fez e esqueceu. Promessa feita a Deus numa hora difícil e quando a situação melhorou, você foi vivendo e esquecendo. Senhor, se o Senhor curar minha mãe, eu volto a te servir. Se meu filho passar dessa, eu prometo. Se essa dívida sair, eu volto a dizimar. A vida melhorou. Você foi vivendo. E o voto ficou lá, gravado no espiritual, esperando o cumprimento. Eclesiastes 5 é claro. Melhor não votar do que votar e não cumprir. Talvez o que está travado hoje seja o eco de uma promessa esquecida. Foi por isso que eu preparei o livro digital poderoso para você. Esse chamado está ficando mais sério agora. O livro Como Saber se Deus vai te salvar no juízo final é o material que te leva para dentro do teu coração e mostra onde tem voto quebrado, mágoa presa, decreto errado. E isso é o que destrava. O link está na descrição e no topo dos comentários fixado. Escreve, eu quero destravar minha vida, e vai lá agora. A urgência é real. Agora respira e presta atenção, porque eu vou te mostrar como Deus lida com o que está travado dentro da Bíblia. E quando você entender isso, você nunca mais vai olhar para a tua situação da mesma forma. Existe uma história em Gênesis 26 que quase ninguém prega. É a história de Isaque. Ele passou por uma temporada em que tudo travou. Fome na terra, escassez em volta. Ele foi habitar em Gerar. E enquanto estava lá, plantou. E a Bíblia diz uma frase que arrepia. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. 100 vezes mais. A terra estava travada. A economia estava em crise, todo mundo em volta passando fome. E do nada, um homem colhe 100 por um. Como? Porque o problema nunca foi a terra, nunca foi a economia, nunca foi o cenário. O problema é onde está a bênção de Deus. E onde a bênção de Deus está, a trava não resiste. Quando Deus decreta prosperidade sobre a tua vida, a trava do sistema não te pega. Presta atenção nesse detalhe que quase ninguém percebe. Antes desse milagre, Isaque tinha um problema. Ele estava com medo. Ele mentiu sobre a Rebeca por medo de morrer. Ele agia por temor. E enquanto agia por temor, não conseguia entrar na promessa. Foi só quando Deus apareceu para ele e disse, não desce para o Egito, fica aqui, eu estou com você, que Isaque parou de fugir e começou a plantar. O medo é uma trava. O medo faz você fugir do lugar onde a tua bênção está reservada. Se hoje você está sentindo medo de perder emprego, medo do futuro, medo de ficar sozinho, medo de doença, medo de não dar conta, entende que esse medo é uma das travas mais poderosas que existe. Enquanto tem medo, você não planta. E se não planta, não colhe. Tem outra história, a de Lázaro. Lázaro estava morto, não travado, morto. 4 dias na sepultura. Já não havia esperança nenhuma. E Jesus chega, chora e faz uma coisa impressionante. Ele não invade a tumba. Ele não empurra a pedra ele mesmo. Ele olha para as pessoas em volta e diz, tirem a pedra. Ele delega. Ele espera uma ação humana. As irmãs argumentam, Senhor, ele já cheira mal, já são 4 dias. Como se dissessem, é tarde demais, não tem solução. E Jesus,
responde com uma frase que a gente precisa carregar dentro do peito. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Se creres, verás. Existe uma ordem espiritual aí. Primeiro você acredita, depois você vê. A maioria quer ver primeiro para depois acreditar. Mas o reino não funciona assim. No reino, você acredita primeiro, e é isso que abre a porta para Deus se manifestar. Se você está esperando ver para crer, entenda hoje. Por isso que está travado. A chave da porta se chama fé. Fé é a certeza daquilo que você ainda não vê com os olhos. Enquanto você não crê antes de ver, a pedra da tua vida não sai do lugar. Deus não te pediu para empurrar a pedra sozinho. Ele pediu para você tirar a pedra da tua boca primeiro. Parar de dizer, vai dar errado. Parar de dizer, não tem jeito. Parar de dizer, eu já tentei tudo. Tira essa pedra da tua boca e ele se encarrega da pedra da tua vida. Tem uma terceira história, e é a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sangrou 12 anos. 12 anos de trava no corpo. 12 anos gastando com médico e não achando cura. 12 anos sendo considerada impura, não podendo tocar em ninguém, não podendo entrar no templo. Você imagina o desespero? E ela ouve falar de Jesus. E toma uma decisão que muda tudo. Ela diz dentro de si, se eu tocar ao menos na orla do manto dele, eu vou ser curada. Ela não pediu conselho para ninguém. Decidiu no íntimo. E quando toca, Jesus para tudo. E ela é curada. 12 anos de trava desfeitos em 1 segundo. O que aconteceu? Ela decidiu. Ela levantou. Ela agiu. Ela não ficou esperando alguém carregar ela até Jesus. Ela mesma foi. Ela mesma esticou a mão. E é aqui que eu quero te pegar de coração aberto. A tua trava não vai sumir sozinha. Ela não vai sair porque você orou uma vez e voltou para o sofá. Ela vai sair quando você decidir levantar, esticar a mão e tocar. E tocar hoje significa agir hoje. Não amanhã. Hoje. Foi por isso que eu preparei o livro digital poderoso para você. Se você chegou até aqui, se essa mensagem está chegando na parte mais funda de você, isso é confirmação. Aquilo que a mulher do fluxo fez, você precisa fazer com essa palavra. Esticar a mão, tocar. E tocar hoje é pegar o livro Como Saber se Deus vai te salvar no juízo final e mergulhar de cabeça no que Deus está te falando através dele. Esse material não é só sobre o juízo final. Ele é sobre você entender se a tua caminhada está alinhada com o Pai, se tem coisa te travando por dentro que você nem percebeu ainda, e o que fazer para caminhar em paz, com autoridade, com propósito. O link está aqui embaixo, na descrição, e também está no topo dos comentários fixado. Basta clicar. Tem gente que me escreveu depois de pegar esse livro dizendo que aquela dor no peito que não passava com nenhum remédio simplesmente sumiu depois que colocou a casa em ordem espiritual. Tem gente que voltou a receber telefonema com boa notícia. Tem gente que voltou a conversar com um filho que não falava mais. Isso não é ilusão, é Deus. Se Ele está te tocando agora, é porque a hora é essa. Não deixa para depois. Não fecha essa aba pensando, quando eu tiver mais tempo eu pego. A urgência espiritual é real. Escreve nos comentários, eu vou tocar o manto e vai lá agora. Pega o material. Depois volta para terminar essa mensagem, porque a parte mais importante ainda está por vir. É essa parte que vai te ensinar exatamente como girar a chave que destrava a tua vida. Agora vamos entrar na parte prática, porque revelação sem ação não muda a vida. E eu quero que você saia daqui hoje com passos concretos para dar. Não teoria, não frase bonita, ação. O primeiro passo para destravar se chama arrependimento genuíno. Não confunde com culpa. Culpa é o inimigo te falando, olha o que você fez, você não presta. Arrependimento é o Espírito te falando, olha o que aconteceu, vamos consertar isso. A culpa te paralisa, o arrependimento te move. Ele significa mudar a mente, mudar a direção, girar o corpo para o outro lado. Se você continuar andando na mesma direção do que te travou, você vai continuar travado. É lógica espiritual. Se palavra ruim travou, você tem que começar a decretar palavra boa. Se mágoa travou, você tem que começar a perdoar.
Se medo travou, você tem que começar a agir mesmo com medo. Se voto travou, você tem que voltar e cumprir aquilo que prometeu. Faz esse exercício comigo agora. Fecha os olhos por um segundo, se você está num lugar em que dá para fazer isso. Se está dirigindo, mantenha os olhos abertos. Mas se dá para fechar, fecha. E pensa. Existe uma pessoa que você guarda mágoa há meses ou anos e que sempre que o nome dela aparece você sente aquele aperto no peito? Se existe, essa pessoa é a chave. Não porque ela te faz falta, mas porque enquanto você não perdoa ela, a tua trava não abre. E perdoar não é dizer que o que ela fez está certo. Perdoar é dizer: Senhor, eu entrego essa dor a ti. Eu não quero mais carregar isso. Eu te devolvo a chave. E aí você vai sentir uma coisa que muitos nunca sentiram. Um alívio real. Um alívio de gente que largou um saco pesado que carregava sem perceber. O segundo passo se chama quebra de contrato interno. Você tem contratos internos com você mesmo que precisam ser rasgados. Existe um contrato que diz: eu sempre vou ser assim. Rasga. Existe um contrato que diz: eu não sirvo para isso. Rasga. Existe um contrato que diz: na minha família ninguém consegue. Rasga. Cada um desses contratos foi assinado num momento de dor da sua vida. Muitas vezes lá na infância, quando um adulto disse alguma coisa que te marcou. E você levou aquilo como verdade absoluta. Mas aquilo não é verdade. Aquilo é opinião de gente ferida. Deus não te vê assim. Deus te vê como semente que dá 100 por 1. O terceiro passo se chama declaração ativa. E aqui é onde a maioria trava, porque declarar em voz alta o que você quer que aconteça exige coragem. Exige que você abra a boca e diga uma coisa que os teus olhos ainda não veem. Mas é justamente isso que gira a chave. Você tem que abrir a boca e declarar: minha vida financeira está destravando. Minha família está sendo curada. Meu propósito está se manifestando. Portas estão se abrindo para mim agora. E não é uma vez. É todo dia, manhã e noite. Você lava a mente com essas declarações. Você troca o áudio antigo pelo áudio novo. Porque a mente é uma fita gravada, e enquanto você não regrava, a fita antiga toca sozinha. O quarto passo se chama fé em movimento. Fé sem obra é morta, diz Tiago. E fé em movimento significa que você começa a fazer as coisas como se a resposta já tivesse chegado. Você quer emprego novo? Começa a se preparar como quem já foi contratado. Melhora o currículo. Estuda a área. Compra a roupa. Age. Você quer casamento restaurado? Começa a agir como quem já viu a restauração. Muda a atitude dentro de casa. Baixa a guarda. Ora pela pessoa ao invés de reclamar dela. Você quer prosperidade? Começa a organizar as finanças, mesmo com pouco. Semeia mesmo com pouco. Age. Porque enquanto você espera Deus fazer sozinho, você está quebrando a lei da parceria. Deus faz, mas Ele faz com você. Não por você. Nunca no lugar do teu movimento. O quinto passo se chama consagração de tempo. Isso ninguém quer ouvir, mas eu vou te dizer. A tua vida trava também porque você não separa tempo de qualidade para Deus. Você fala com o cônjuge, com o filho, com o colega, com o chefe, com todo mundo, mas com Deus você fala 30 segundos antes de dormir cansado, muitas vezes já cochilando, e aí quer que Ele mova o mar por você? Deus não é máquina de resposta. Ele é Pai, e Pai quer conversa, quer presença, quer intimidade. Separa 15 minutos de manhã. Nem que seja no banheiro fechado, longe da correria da casa. Fala com ele, ouve, lê uma passagem e vê como a semana muda quando essa semente de 15 minutos vira uma árvore de conexão real. O sexto passo é o que mais dói, mas é o que mais destrava. Chama gratidão em meio à crise. Você não agradece só depois, você agradece antes. Você olha para o caos e agradece por aquilo que ainda não veio, mas que você sabe que vem. Porque a gratidão é o único idioma do céu que abre portas fechadas. Salmo 100 diz: entrai por suas portas com ações de graças. Não é depois, é para entrar. Se você quer entrar por uma porta que está fechada há tempo, começa a me agradecer antes dela se abrir. Agradece pela família que você tem. Agradece pela saúde que você ainda tem.
Agradece pelo pão que ainda tem em cima da mesa. Agradece pelas roupas que tem no armário. Agradece pelo ar que está respirando agora. Porque toda vez que você agradece, você reconhece que Deus está presente. E onde Deus é reconhecido, trava não sobra. E aí eu preciso te contar uma coisa que talvez tenha te escapado nessa jornada toda. A maior trava da tua vida não é externa. Ela é interna. A tua trava não está no chefe, não está no ex, não está no vizinho, não está no país, não está na economia, não está no político. A tua trava está na tua identidade. Enquanto você não souber quem você é aos olhos de Deus, você vai continuar tentando destravar a vida pelo lado de fora. E é impossível. Você é filho ou filha do rei. Você tem herança. Você tem propósito. Você tem autoridade delegada. E enquanto você se enxergar como vítima, você não usa nada disso. Vítima não decreta. Vítima só reclama. Filho decreta. Filho age. Filho sabe que o pai já preparou o banquete e mesmo antes de ele chegar em casa, o pai já corre para receber. Muda a tua identidade e a tua realidade muda junto. Tem uma pergunta que Jesus fez para um paralítico no tanque de Betesda que eu quero deixar contigo hoje. Aquele homem estava paralítico há 38 anos, deitado do lado do tanque. Ele tinha uma desculpa. A desculpa dele era: sempre que a água se agita, alguém desce na minha frente e eu não consigo entrar a tempo. E Jesus, olhando para ele, faz uma pergunta que parece cruel, mas é a mais amorosa que Deus pode fazer. Ele pergunta: queres ser curado? Espera. Ele está deitado ali há 38 anos e Jesus pergunta se ele quer ser curado. Parece óbvio. Mas não é óbvio, porque tem muita gente que está deitada perto da bênção há tanto tempo que a paralisia virou identidade. Ela não sabe mais viver sem a limitação. A limitação virou zona de conforto. Trava virou lar. Jesus está te fazendo essa pergunta hoje. Queres ser curado? Queres ser destravado? Porque se você quer de verdade, então levanta. Ele não perguntou de novo. Ele não deu segunda chance na conversa. Ele mandou: levanta, toma o teu leito e anda. E o cara levantou. 38 anos de trava desfeitos com uma ordem, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre aquilo que foi enviada a cumprir. Deus está te dizendo isso hoje. Levanta. Levanta desse lugar de queixa. Levanta desse lugar de vitimização. Levanta desse lugar de esperar tudo cair do céu. Deus não é ausência. Ele está presente. E quando ele fala levanta, é porque a força para levantar já foi liberada. Você só precisa aceitar. Agora presta atenção nesse recado, porque ele pode ser o principal dessa mensagem toda. Se você chegou até aqui, se você ainda está assistindo, se você não desistiu no meio do vídeo, é sinal claro de que Deus está tratando com você. As pessoas que precisam ouvir essa mensagem simplesmente não conseguem chegar até o final. Elas param, elas fecham, elas se distraem. Mas você chegou. E chegar até o fim de uma palavra que Deus enviou tem peso espiritual. Você está sendo confirmado. Você está sendo separado. Deus está tirando você da fila da estagnação e te colocando na fila do destravamento. E é agora que você precisa reafirmar essa decisão. Reafirma isso em voz alta ou dentro do coração. Eu recebo essa palavra. Eu creio que aquilo que está travado vai destravar. Eu não vou continuar carregando o que Jesus já morreu para tirar de cima de mim. Hoje, eu decreto que a minha temporada mudou. Essa declaração é um ato espiritual. E cada ato espiritual gira uma chave. Deixa eu te contar uma última coisa. Existe um erro grave que muita gente comete quando vive um período de trava, e é justamente esse erro que prolonga a trava por muito mais tempo do que deveria. As pessoas param de plantar. Elas pensam: se está tudo travado, então não vou investir nada, não vou dar nada, não vou me esforçar porque não vale a pena. E é aí que o inimigo se dá bem. Porque enquanto você não semeia, não tem colheita. Enquanto você não age, não tem resposta. Enquanto você não movimenta, tudo continua parado. A lei da semeadura não trava por causa da temporada. Ela funciona em toda a temporada. Isaac plantou em temporada de fome e colheu 100 por 1. Você tem que continuar plantando mesmo quando tudo em volta grita para você parar.
Semeia no relacionamento mesmo com raiva. Semeia no trabalho mesmo desmotivado. Semeia no financeiro mesmo com pouco. Semeia a oração mesmo sem sentir, porque a semente sabe o caminho. A semente sabe a estação certa de germinar. Você não precisa entender. Você precisa plantar. Se você está vivendo hoje uma temporada em que tudo em volta parece seco, eu te trago essa palavra. Seca é temporada, não é destino. E toda seca acaba. Toda, sem exceção. O deserto tem começo, meio e fim. E do outro lado do deserto tem a terra prometida. Mas você só chega lá se continuar andando. Se sentar no deserto reclamando, você morre no deserto como morreram os israelitas que preferiram lamentar do que confiar. Foram uma geração inteira que ficou pelo caminho porque preferiu olhar para o problema e não para a promessa. Não seja dessa geração. Seja da geração que atravessa, da geração que come da terra prometida, da geração que entra na herança. Deus está te destravando hoje. E Ele quer que você fique de olhos abertos para os sinais nas próximas semanas. Uma ligação inesperada, um convite que aparece do nada, uma reconciliação que começa com uma mensagem curta, um dinheiro que entra por um caminho que você nem imaginava, uma paz que desce sobre a casa depois de meses de tensão. Essas coisas vão começar a acontecer, não porque você fez alguma coisa mágica, mas porque você tomou uma decisão espiritual de sair do lugar de vítima e entrar no lugar de filho. E filho recebe. Filho herda. Filho é destravado pela palavra do Pai. Mas eu preciso te avisar de uma coisa antes de terminar. O inimigo não vai gostar dessa mensagem entrando no teu coração. E ele vai tentar te distrair nas próximas horas. Ele vai colocar pensamento de dúvida. Ele vai colocar situação para você se irritar. Ele vai colocar alguém para te dizer que isso é bobagem, é fanatismo, é loucura religiosa. Ele vai tentar apagar o que Deus acendeu em você agora. Não deixa. Fica firme. Toda vez que a dúvida vier, volta para essa palavra. Toda vez que a irritação vier, agradece no lugar de reclamar. Toda vez que alguém tentar apagar, sorri. E continua andando. Porque você não está mais em jogo de gente. Você está em jogo de Deus. E jogo de Deus, quem perde é quem tenta parar ele. Se essa palavra chegou no teu coração hoje, se ela mexeu com você, se você sentiu aquele arrepio na hora certa ou aquela lágrima teimosa querendo cair, escreve nos comentários agora. Não passa para o próximo vídeo sem deixar tua marca. Escreve, Amém, eu recebo essa palavra. E se você quer se comprometer com essa jornada, se você quer que essa mensagem se torne realidade sólida na tua vida, escreve também, eu me comprometo a agir hoje. Porque o que você fala em público tem peso maior no espiritual do que o que você só pensa dentro. Comentário é ato, é semente, é acordo. E se ainda ficou alguma dúvida, se ainda tem um pedaço de você resistindo a acreditar que essa palavra é para você mesmo, eu te pergunto uma coisa. Quantas vezes você já ouviu uma palavra dessas e passou? Quantas vezes você fechou um vídeo, uma palavra, um sermão, uma reflexão, e depois voltou para a rotina como se nada tivesse acontecido? Deus não está te dando essa palavra para você guardar na estante. Ele está te dando para você viver, para você comer dessa palavra hoje, para você regar essa semente todos os dias até ela virar árvore de sombra na tua vida. Não deixa essa passar como as outras. Essa é diferente. Essa marca uma virada. Foi por isso que eu preparei o livro digital poderoso para você. E agora, no fim dessa mensagem, com todo o coração aberto, eu preciso te fazer o último chamado. Esse vídeo hoje não foi por acaso na tua vida. Se Deus te trouxe até aqui, é porque tem porta aberta para você entrar. E o livro Como Saber se Deus vai te salvar no juízo final é a extensão dessa palavra. É onde você vai encontrar o passo a passo, a autoavaliação profunda, o mapa espiritual para transformar tudo o que ouviu em vida prática todos os dias. Não é sobre medo do juízo. É sobre viver desde já como quem já venceu. É sobre alinhar a tua casa, a tua fé e a tua identidade com o Pai, para que a bênção corra sem tropeço.
O link está aqui embaixo na descrição e também está logo no topo dos comentários fixado. Basta clicar e pegar. Escreve nos comentários: Amém, minha vida vai destravar. E vai lá agora. Não amanhã, agora. Porque o hoje é o dia que Deus fez para você se alegrar e agir nele. Deus te ama, Deus te vê. E aquilo que está travado vai destravar. Em nome de Jesus, amém.